Bom, Marlene, então vamos começar. Primeiro, eu agradeço a disponibilidade de você estar participando aqui com a gente. É uma iniciativa internacional. Essa semana mesmo eu recebi um convite da ABEC, que vai ter um seminário, um simpósio, na verdade, seguido de um congresso, e eles estão justamente discutindo sobre essa necessidade do autor falar, se mostrar, falar sobre o seu material, para poder chegar para as pessoas no meio desse monte de informação, informações científicas, informações válidas e fazer a população pensar, não só a população, mas os acadêmicos, os profissionais, a pensarem em locais, né, que antes não se tinha, ou às vezes não se está procurando, ou às vezes não tem tão fácil acesso desses materiais. Então, eu vou pedir primeiro que você se apresente enquanto Marlene, fale um pouco para a gente da sua jornada de vida, de profissional, o que te levou a desenvolver esse material e se interessar por esse assunto. Bom, doutora Carla, é um prazer e uma alegria, né, enorme de estar podendo participar, falar um pouquinho, então, do meu artigo, da tese de doutorado. Eu me chamo, então, Marlene Perkoski Siekovitz, moro em Campoerê, Santa Catarina, e né, esse artigo científico, então, ele é um resultado da minha tese de doutorado em Ciências da Educação, pela Universidade de São Lourenço, Unisal. E ele tem Uhum. como tema, então, a importância da metodologia da pesquisa nos cursos de graduação. Por que que eu escolhi esse tema, né? Em decorrência da inquietação após um longo período de avaliadora de banca, onde os graduandos, então, eles tinham que apresentar seus trabalhos de conclusão de curso na universidade escolhida para a realização dessa pesquisa. E diante disso, nas minhas análises, né, eu encontrei muitas dificuldades que os acadêmicos possuíam em interpretar, redigir e estruturar as suas ideias, seja no modo crítico como analítico, além dos obstáculos para compreender e aplicar as normas técnicas da ABNT. Eles tinham que fazer, então, seus trabalhos de conclusão de curso, TCCs, projetos de ensino, relatórios de estágio, entre outros. E tudo isso demandava defasagem na formação básica dos acadêmicos, quanto ao conhecimento, na produção de trabalhos envolvendo as suas práticas de leitura, de escrita e de metodologia científica. Então, diante desses problemas levantados, a gente se questionava aonde está exatamente a falha, né, nesse contexto. Será que é no sistema educacional que ele propicia ao aluno concluir as séries iniciais do ensino fundamental sem muitas vezes codificar os signos? Ou será que está no aluno que não é incentivado a ler, a interpretar, e, portanto, ele não cria o hábito, o gosto, o prazer na leitura? Ou será que Uhum. está no professor? Por ele não é próprio não ser um leitor e acaba incentivando, desde a educação básica, a cópia? E ou está em nós, professores universitários, por sermos benevolentes, e não incentivarmos a prática da pesquisa com mais rigorosidade nesse sentido? E assim, então, diante desses apontamentos, que serviram, né, de base para entendermos o porquê as pesquisas revelam que os brasileiros leem tão pouco, e automaticamente isso gera, né, uma enorme defasagem no escrever, no estruturar as ideias, e diante disso, essa busca da compreensão e a realidade que nós observamos nos deixa inquietos e nos faz refletir. Como praticar o educar pela leitura? Que ele possibilite essa prática para uma educação transformadora. E como podemos adotar a pesquisa como prática educativa que ela viabilize essa produção do próprio conhecimento do graduando? E eu estava aqui me questionando também, né, onde a gente deixa, né, esse gap da metodologia. Eu sou Uhum. suspeita, porque eu me especializei em metodologia desde sempre. E eu vejo que a metodologia científica na graduação, ela passou a ser
de início já menosprezada, então eram ou os professores que chegavam novos e não queriam dar aula sexta-feira à noite ou sexta-feira no primeiro horário. Depois foi a primeira matéria que passou a ser online em todas as universidades que tinham a presencial, mas a metodologia científica era online, menosprezando. E hoje está tentando se incorporar dentro das matérias, deixando os professores até meio perdidos como lidar com relação à metodologia. E eu acho que estaria associando, então, a falta de leitura dos alunos, que já por si só não. A gente tem um problema no Brasil de letramento literário muito grande, junto com a falta de conseguir pensar de forma sistemática, esse pensar Uhum, com começo, meio e fim com problema. E uhum. aí, eu queria ouvir de você, na sua pesquisa, né, como que você fez, quem você entrevistou e como que foi esse processo, principalmente? Então, o arcabouço metodológico adotado nessa tese, ela foi definida como um estudo de caso com uma amostragem de 146 universitários pesquisados. E com base nesses problemas abordados, que é a dificuldade que o acadêmico ele possui em escrever e estruturar suas ideias, tendo limitações em redigir os textos, interpretar e se expressar nas suas ideias para compreender e aplicar as normas técnicas da ABNT, inclusive a falta de conhecimento sobre as técnicas da ABNT. E diante disso, então, optou-se por uma abordagem quali-quantitativa, utilizando um questionário com questões estruturadas e semi-estruturadas, com perguntas fechadas e abertas, distribuídos aos acadêmicos da universidade escolhida para verificar, então, os conhecimentos sobre os métodos, as regras, as ferramentas inerentes à metodologia científica, foram pesquisados no primeiro semestre e depois, quando os acadêmicos estavam concluindo o curso no oitavo semestre, no curso de pedagogia. E em seguida, então, foram tabulados esses dados, né? E apresentados resultados com percentuais gráficos. Então, além Uhum. disso, houve uma preocupação em pesquisar as várias fontes científicas, fazendo assim, né, um levantamento bibliográfico com os autores que são as referências no contexto da metodologia científica. Por exemplo, Teixeira, Severino, Libânio, Demo, Gil, Silva e entre outros. Então, eu vou destacar aqui o Teixeira, que ele nos diz que o conhecimento é importantíssimo para todo o segmento da humanidade. Ele tornou-se, então, muito valioso, pois quem o domina pode ter acesso a inúmeras oportunidades. Quando o conhecimento vem como resultado da reflexão, ele nos transforma na própria caminhada. Então, o conhecimento científico, ele demanda, além da experimentação, a observação. E ele preocupa-se com essa razão, com os ambientes, as culturas, a história. Ele possibilita formar ideias, pesquisar. O aluno pode analisar, refletir, contextualizar e buscar esse saber. E a educação, ela contribui significativamente desenvolvendo integralmente o sujeito. Essa possibilidade desabrocha o potencial de nossos alunos. E a educação pela pesquisa, ela representa essa oportunidade para atualização, aprimoramento, essa formação dos sujeitos. Então, para que se alcance uma educação de qualidade, o conhecimento ele deve estar atrelado ao processo de reflexão. O aluno deve refletir o que produz. E, metodologicamente, a cadeira responsável por dar as boas-vindas ao nosso aluno é a metodologia científica. Ela significa o estudo dos caminhos do saber, do conhecimento científico. Ela é tão importante e necessária para a construção desse conhecimento construtivo, reflexivo na universidade. Então, a metodologia, quando ela é implantada no meio acadêmico, ela possibilita o maior desenvolvimento do estudante, trazendo maior visibilidade aos trabalhos que eles terão que desenvolver
nas instituições de ensino superior. E ele possibilita também o surgimento de pesquisas cada vez mais significativas. Caso contrário, nós, né, como diz o autor o Pinto, nós vivemos um fenômeno do aluno copista, que reproduz em sua pesquisa os trabalhos acadêmicos, aquilo que os outros disseram, sem nenhum juízo de valor e crítica ou apreciação, o tal falado plágio, né? Uhum. Severino também nos contribuiu com a nossa pesquisa, quando ele diz que a pesquisa assume três dimensões na universidade. A primeira, ele exemplifica que é a epistemológica, só se conhece construindo o saber. Então, a Uhum. segunda dimensão, ela é a pedagógica, a perspectiva decorrente da sua relação com o aprendizado. Ela é a mediação necessária e eficaz para o processo ensino-aprendizado. Só se aprende, só se ensina pela efetiva prática da pesquisa. E tem também a terceira, que é a dimensão social, na perspectiva da extensão. Temos, então, também o autor Olibânio, que ele contribuiu muito, que ele diz que o primeiro objetivo da disciplina de metodologia científica é resgatar em nossos alunos a capacidade de pensar. Pensar significa passar de um nível espontâneo primeiro e imediato ao nível de reflexão, segundo imediato. O pensamento pensa o próprio pensamento, para melhor captá-lo, distinguir a verdade do erro. Aprende-se a pensar à medida que se souber fazer perguntas e souber o que se pensa. Severino ele também contribuiu dizendo que o trabalho científico ele se refere ao processo de produção do próprio conhecimento, ao conjunto de processos de estudo, de pesquisa e de reflexão, que eles se caracterizam na vida intelectual do estudante. Então, quando o estudante ingressa na universidade, né, ele percebe que muita coisa vai mudar em sua vida. O Sim. ato de estudar terá que ser inserido no seu cotidiano, na sua rotina de vida. Ele precisa também entender que a disciplina de metodologia é primordial e se faz necessária no momento de estudo, pois ela indica o caminho certo na procura do saber superior, iluminando o problema, para que melhor possam vê-los e assumir e a desenvolver esse hábito de estudar. E a Uhum. técnica de trabalho que tem realmente produtiva aos anos de universidade. Então, tão preciosos e não raro, muitas vezes, tão mal aproveitados. Uhum. Diante de tudo isso, dessas contribuições dos autores e do problema levantado na pesquisa, nós obtivemos resultados. E então, e os resultados, né, após a aplicação do questionário, no primeiro, como eu já abordei no último semestre, né, Uhum. foram na iniciação do curso de graduação, eu observei assim que as respostas tabuladas, que os acadêmicos possuíam grande defasagem de conhecimento em relação aos objetivos atrelados à disciplina de metodologia científica. Com Uhum. relação às regras, ferramentas, os métodos usados na produção desses trabalhos científicos, também demonstravam muita dificuldade no conhecimento sobre as principais produções científicas, como o fichamento, o resumo, o que é o resumo, como faz um projeto de pesquisa, aos artigos científicos, como se produz, aos relatórios listados, fazer planos de aula e entre muitos outros, eu percebi isso. Mas teve Uhum. um lado positivo da pesquisa, né? Analisando comparativamente os resultados do primeiro e do oitavo semestre, então constatou-se que durante a trajetória da graduação, eles ampliaram o conhecimento no processo da metodologia metodológico e interpretativo.
para Uhum. desenvolver as suas produções científicas, né, sustentadas por regras, ações, dando a maior qualidade na elaboração de seus trabalhos. Então, o que eu percebi é que ficou, né, evidente que a metodologia da pesquisa científica é um grande desafio que o acadêmico aprenda a pesquisar e fazer seus próprios trabalhos com qualidade científica, dentro dessas normas técnicas exigidas, ampliando o aprendizado, né, de forma significativa, eficaz, eficiente. E as Uhum. contribuições também de Teixeira, eles nos aborda que o acadêmico, ele precisa se conscientizar acima de tudo, que para Sim. ampliar o conhecimento pela pesquisa, ele precisa desenvolver o hábito de estudar, com muita dedicação, com muito esforço, com muita determinação, com muito comprometimento. Sendo assim, diariamente, ler e escrever leva-nos a sermos consumidores desse conhecimento, mas nos Isso. dá a chance, né, de comprometermos com mais, competirmos na sociedade com mais segurança naquilo que nós desenvolvemos. Então, a atual indignação é relativa à autorização do MEC, né? Que quando, em alguns cursos de graduação, foi aprovado a isenção dos trabalhos de conclusão de curso. Isso me deixa, né, muito triste, porque eu me questiono de que forma isso é positivo para o ensino-aprendizagem da pesquisa científica, né? Então, as Uhum. regras, os passos metodológicos que são ensinados na universidade, elas visam a inserção do estudante no mundo acadêmico científico, além de ele desenvolver hábitos de pesquisa, investigação, leitura, interpretação. O aluno faz com que o aluno tenha um senso crítico que acompanharão eles por toda a sua vida, né? E Uhum. o acadêmico, então, ele deve enfrentar esses desafios ao ingressar no ensino superior e deve se comprometer e cumprir exigências, né, descritas pela metodologia. O aluno deve organizar as etapas necessárias de suas produções e os professores devem ser um articulador desse processo, motivando, cobrando, orientando o aluno para que ele desperte o hábito de ler, escrever, pesquisar e publicar inovações, pois o Sim. objetivo da docência de nós professores é melhorar esses resultados da aprendizagem, né? Seja, né, pelo cobrando, né, o esforço didático do acadêmico também. Então, são valiosas essas indagações na universidade, porque a universidade é um espaço de desenvolvimento dos profissionais e também ela é formadora do desenvolvimento científico e tecnológico, Hum. possibilita a produção do próprio conhecimento científico, onde a pesquisa e a reflexão sejam características intelectuais na vida do estudante. Então, é necessário que o graduando, né, ele saiba que ele precisa pesquisar utilizando o raciocínio, a observação, a formulação e testagem das hipóteses, tendo um senso crítico para solucionar os problemas, refletir, questionar, ele precisa indagar, analisar, interpretar e também produzir as novas ideias, né? Aprofundar nos métodos, nas técnicas e entre outros. Então, resumidamente, a gente chega à conclusão, né, que os alunos precisam aprender pela pesquisa e fazer seus próprios trabalhos, de acordo com as regras básicas exigidas, né? Caso contrário, se a pesquisa é plagiada, o conhecimento do aluno fica muito reduzido, demonstrando essa carência de conhecimento, envolvendo a elaboração do trabalho a ser desenvolvido pela pesquisa. Então, o plágio tanto é crime, né, Sim. quanto é uma conduta antiética que contraria completamente, né, as boas práticas da pesquisa científica. Então, esse estudo, ele permitiu provar que a ciência é uma atividade metódica e objetiva conhecer e interpretar a realidade,
fazendo, né, que o indivíduo possa intervir, baseando-se em diretrizes, problemas formulados, ele que são sustentados por regras e ações que constituem em conhecimento. E, diante desse contexto, então, a pesquisa elaborada, né, da minha tese, ela deve ter uma sequência de ampliação sobre esse tema abordado. E diante desse apontamento, os acadêmicos também, eles precisam continuar ampliando esse conhecimento em todas as suas etapas, abordadas, né, anteriormente, com relação Uhum. à metodologia da pesquisa. Pois ninguém, no questionário, quando foi respondido, ninguém deles demonstrou total conhecimento sobre as regras, as normas. Então, o grande desafio da educação brasileira hoje é a inserção e a necessidade de introduzir, né, essa metodologia desde a educação infantil, para que os alunos adquiram o hábito de estudar, de ler, como forma de lazer, escrever e pesquisar. Eles saibam, aprendam isso, porque é necessário e importante. E até porque, né, diante das novas exigências do mercado, vivemos num mundo globalizado e se exige, né, constantemente profissionais que tenham conhecimento, que tenham atitude, capacidade de se destacar. Teremos, então, que repensar uma melhor didática que tenha a finalidade de fazer o aprendiz pensar e produzir esses conhecimentos. Então, né, diante disso, eu fiquei muito feliz em poder contribuir e também nos questionar, enquanto professores, que nós precisamos colocar o aluno pensar, entender da metodologia científica para que ele produza conhecimento. Verdade. E você acredita, se tratando dessa amostra sua no curso de pedagogia, após a resposta e após a pesquisa, como pesquisadora, você sentiu uma sensibilidade dessa consciência deles estarem repassando esse conhecimento para os seus alunos? Com certeza, há essa necessidade, né, professora, de nós, enquanto também professores, buscarmos junto a esses acadêmicos essa aprendizagem, fomentar essa motivação para que o aluno busque, amplie esse conhecimento, crie, principalmente porque a leitura, ela demanda, se você ler, você vai saber interpretar, vai questionar, vai dialogar e vai saber escrever e estruturar todo e qualquer tipo de trabalho, né? Verdade. Bom, Marlene, quero agradecer sua participação, sua apresentação foi impecável, deu para a gente compreender muito do seu trabalho, explanou bem todos os pontos. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria de agradecer também à doutora Carla, né, por ter essa oportunidade de a gente poder explanar. É lógico, a vida é uma eterna aprendizagem e com Sim, certeza a gente também está nesse caminho de aprendizagem. Então, né, pedir para os nossos brasileiros que leem mais, né, porque sim, pesquisas revelam que os brasileiros leem muito pouco. E isso é muito exatamente. importante na vida de cada um. Então, agradeço de coração, né? A gente também, e eu espero suas próximas publicações. Esse é um tipo de tema que não cai fora de moda nunca. Com Esperemos certeza, aí que todo mundo possa se conscientizar, os professores, as instituições, da importância da leitura e da metodologia, né? São com duas coisas certeza. que andam casadinhas. Uhum. E a educação de qualidade se faz, né, com entendimento e com leitura e escrita. Então, nós precisamos de alunos pensantes e que fazem, demonstrem esse conhecimento através das suas publicações, né? Exatamente. Bom, Marlene, muito obrigada. Eu Obrigada que pela sua agradeço. participação. Tá ok. Obrigada. Obrigada Tchau. a você. Tchau.